chover, Lucas? Bom, a previsão fala que sim. Torçamos para que chova, mas não muito. Sol também. tá ardido lá fora. Tá forte mesmo. Sol tá ardido lá fora e o coração tá quente aqui dentro. Porque é bom demais começar essa quarta-feira juntinho de vocês. Semana passa rapidinho, né? A gente já tá no meinho dela, mas antes sempre de começar o nosso programa, tem a mensagem para alimentar a nossa alma e alimentar o nosso coração. É do zero que você recomeça. Não adianta começar com erros, é do zero que você recomeça. É da dor que nasce uma nova oportunidade e é de Deus que vem a resposta para todos os seus pedidos. Se você pedir, com certeza, Ele vai atender. Pede com o coração. Esse é o nosso toque de hoje. Osório Verde, o que tem no programa? Pessoal, tem mudança na declaração de imposto de renda e prefeito em Pernambuco convoca servidores a ir a show da noiva. Converse com a gente, participe do programa. E lembrar para você que no nosso Face tem um kit Ortovip, você vai cuidar muito bem da saúde da sua boca, você vai curtir, compartilhar a fotinho e já participa. No Instagram tem um kit Tracta para deixar você muito mais bonita ou bonito, você também curte, marca 2 amigos na postagem e concorre. E para quem participar ao vivo, fazendo pergunta, tá aqui para vocês, olha só, pode ganhar 2 ingressos para o baile dos blocos do Carnaval Jequitibá, com a banda Orfeu, Magrão, Samba Show, Léo Minas e também vários DJs convidados, que vai acontecer nessa segunda-feira de carnaval, dia 4. Participa com a gente então e concorra. Bora conversar bastante, dia de papo cabeça. Daí nasce o filho, é uma bênção. Aí ele começa a crescer, você fala, ai meu Deus do céu, o que eu faço? Porque, olha, educar os filhos não é uma tarefa fácil, Sol. Pois é, quem nunca teve que lidar com uma desobediência, assim, de uma criança, ou mesmo de um adolescente, né, Luquinha? E muitas vezes você também quer ajudar o seu filho a aprender a não questionar a autoridade, que é algo tão comum, Sol. Ainda mais essa criançada de agora, que está sabendo falar tão bem e está tão espertinha bem cedo, né? Que fica difícil para você e pai e mãe estabelecer um limite até onde toda essa liberdade de criatividade deles pode acontecer. Exatamente, sem faltar com respeito. Filhos birrentos, filhos rebeldes, filhos desobedientes, socorro, o que eu faço com eles? Ela está aqui, entende tudo de criança e adolescente. Nossa querida amiga psicóloga Fabiana Luquemaier. Doutora Fabi. Chega junto. Que agora tem a linda Martina. Vamos conversar. Lu, tudo bem, querida? Tudo bem, obrigada pelo convite. Obrigada. Eu lembro, logo no começo do Falando Nisso, quando a Fabi vinha no programa, ela ainda não tinha a filhotona, a Martina. E aí eu falava assim, Fabi, quando você for mãe, como é que vai ser? Lembro. E muda mesmo, né? Muda uma né? parte da concepção, alguns princípios mudam mesmo. Pois é. Agora, a questão da desobediência. Tem várias perguntas aqui, principalmente de adolescentes. Isso parte também, essa desobediência, essa rebeldia, essa teimosia, parte um pouquinho também do reflexo dos pais ou não? Nossa, totalmente, né? Eu ia falar exatamente isso. Falei, olha, existem 2 tipos de, entre aspas, desobediência. Aquela que é realmente uma falta de respeito, a regras, normas, você ir contra. Mas tem a desobediência que a gente chama de desobediência, mas no fundo é o quê? Você não está fazendo o que eu quero como pai ou como mãe que você faça. Será que é desobediência ou será que as minhas expectativas e os meus princípios eu quero impor de uma tal forma que se ele não corresponde à minha expectativa, eu já interpreto como desobediência? É uma questão importante. Então, a resistência do pai de querer impor ou da mãe uma ideia deles. Olha que interessante essa pergunta, ela pediu para não mostrar, não está nem espelhando, mas ela comenta que tem um filho adotivo e que adotou essa criança com 8 anos de idade e que ela percebe que está sendo difícil mudar coisas que essa criança aprendeu, sabe lá com quem. Ela quer saber se é possível isso. Então, é possível, mas a adoção, gente, não é nem questão de desobediência ou não, é uma questão de carência existencial. Então, aquele buraquinho existencial de uma pessoa adotada ou que não foi, que ela foi preterida, porque para você adotar, alguém não quis. E esse não me quiseram é que vai ficar impregnado de alguma forma no inconsciente dessa criança e desse ser. Então, o que acontece? De algum jeito ela vai ter as carências dela, então vai ter que ter mais paciência, mais aprendizado, uma terapia, sabe? Alguma coisa para minimizar essa carência que é existencial.
Entendi. Fabi, a gente fez uma coisa diferente hoje. Falando nisso, foi até as ruas, né, com a nossa linda repórter, a Cris, tirar as dúvidas do pessoal que estava passeando aqui pelo centro de São José dos Campos. Bora conferir. Oi, Sol. Oi, Lucas. E aí, aquele bebê tão fofinho que você morre de amores, cresce e se torna o seu pior pesadelo. Birra, malcriação e perde total controle. E aí, o que fazer? Eu vi que você tem uma filha pequenininha. Como que você reage a birras? Ai, é difícil, né? Vontade de bater, mas aí eu não posso. Aí eu converso com ela, né? Que ela já entende, já tem uma idade de entender já. Então você acredita que conversar é a melhor solução ou às vezes uns tapinhas não tem problema? É bom dar uns tapinhas, né? Mas é bom conversar também. Conversar é melhor, porque bater não adianta, né? Aí é bom conversar, que já entende, já a criança é bem inteligente. Ela já te responde? Meu Deus, ela tem 2 anos, mas ela fala de tudo já. Tudo. E como que você reage às respostas? Eu falo pra ela o certo, né? Pra ela aprender já, desde cedo, que é dessa idade já que começa a aprender as coisas. E aí, Sol, o que será que a especialista tem pra falar sobre birras? Pois é, vamos ver, Cris, o tapinha no bumbum. Ótimo. O lance de birra é legal. Para os pais, o que a gente tem que fazer quando, por exemplo, um filho quer algo que não é hora, ou você não tem dinheiro, ou não é bom para a criança, né? Quer um doce, não, filha, faz mal, já escovou o dentinho, sei lá, qualquer coisa. Primeira coisa, o comando do cérebro. Se seu filho quer alguma coisa, daí você fala não, e ele chora, berra, grita e você dá, o que o cérebro desse ser vai entender? Oba. Que se eu grito, choro, esperneio, eu consigo as coisas. Então, quando ele chorar, berrar, fizer malcriação, aí que você não pode dar. Você tem que aguentar o tranco, emocionalmente falando, ter paciência, não precisa gritar, espernear, berrar junto com a criança, porque já tem um gritando, não precisam ser 2 gritando, né? Ter muita tolerância e esperar acalmar a criança. Quando ela ficar boazinha, querida, aí você pode até dar e falar, filha, agora a mamãe está dando o que você pediu porque você ficou boazinha com a mamãe. Entendi. Entendeu? É comando, gente, comando. Exatamente você orientar. Agora, e quando é adolescente? Tem pais aqui desesperados, Luquinha, 15, 16 anos, eu saio de casa, pronto, acabou, eu vou para onde quiser e você não me manda. E tem um irmão de 34 anos que está responsável por criar um irmão de 15. E ele está aqui pedindo ajuda pra gente, que parece que começou aquela fase meio complicada, ele quer ajuda da Fabi. Tô com uma foto aqui do Arthur, aniversário dele hoje. Deus abençoe muito lindo. você, viu, meu querido? Deixa eu colocar todo mundo na foto aqui, ó. Obrigado pela visita aqui, volta mais vezes aqui na Band. Bora ficar bem informado agora com as notícias da redação. O governo apresentou nesta quarta-feira, hoje, ao Congresso Nacional, a proposta de reforma da Previdência Social. Nosso repórter Israel Goldenstein tem as informações. Muito boa tarde, Israel. Boa tarde, Sol. Boa tarde, Lucas. E boa tarde a você também, nosso amigo aqui do Falando Nisso. Isso mesmo, viu, Sol? O presidente Jair Bolsonaro entregou hoje, pessoalmente, o texto da reforma da Previdência para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Isso aconteceu na manhã de hoje. Bolsonaro deve fazer um pronunciamento na TV à noite para defender a aprovação da reforma. Na semana passada, o secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, disse que a proposta vai prever idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 anos para as mulheres, ao final de um período de transição de pelo menos 12 anos. O tempo de transição proposto pelo governo de Bolsonaro é menor que o proposto pelo governo de Michel Temer, que previa pelo menos 21 anos só. Pois é, agora vamos aguardar e acompanhar de perto como é que fica essa votação. Israel, virando a página, alvo de nova fase da Operação Lava Jato, o ex-senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, pediu demissão do cargo de presidente da Invest São Paulo, uma agência de estímulo a investimentos no estado, né, Israel? Isso mesmo, Sol. Aloysio Nunes entregou a sua demissão, sua carta de demissão em uma reunião. Ele diz ser inocente da acusação de que teria recebido um cartão de crédito de Paulo Vieira de Souza, mais conhecido como Paulo Preto, apontado como operador do PSDB e que teria negociado propinas da construtora Odebrecht. Vamos ver a reportagem.
Bom, daqui a pouquinho a gente acompanha a reportagem, tivemos um probleminha aí na mesa, né? E voltando a falar aí sobre políticos, sobre a nossa política, o ministro Sérgio Moro entregou ao Congresso o pacote de leis anticrime. As medidas foram divididas em 3 projetos que têm como alvos os crimes violentos, as facções organizadas e a corrupção. Já o senador Álvaro Dias, ele está pedindo o fim do foro privilegiado para 55 mil autoridades do país. O senador mandou um vídeo para o Falando Nisso, comentando a votação da PEC de sua autoria. A gente vai conferir agora. Nós estamos agora vivendo a última etapa na tramitação do meu projeto, que foi apresentado em 2013 e que acaba com o foro privilegiado. Demorou, mas está chegando a hora, um momento histórico, porque eu considero um salto civilizatório, um passo muito importante na direção de uma nova justiça, quando poderemos aí sim afirmar que somos todos iguais perante a lei. Nenhuma autoridade, com exceção do presidente da República, do presidente do Supremo, da Câmara e do Senado, nenhuma outra autoridade terá esse privilégio do foro especial. Portanto, a Câmara tem agora a última missão de aprovar. Já deliberou na Comissão de Justiça, deliberou na Comissão Especial, não houve alteração no texto, portanto, a aprovação no plenário da Câmara dos Deputados nos levará à promulgação dessa proposta. O líder do Podemos, José Nelto, deputado de Goiás, pediu, fez um apelo, requereu a inclusão na ordem do dia. Até agora não houve atendimento à sua solicitação. Ele fará hoje um último apelo no Colégio de Líderes. Se não for atendido, ingressará com um requerimento de urgência, coletando assinaturas necessárias dos deputados para que o projeto seja, enfim, incluído na ordem do dia. Não há nenhuma justificativa para retardar mais. Essa estratégia protelatória já se esgotou. É hora do Brasil comemorar o fim do foro privilegiado. Muito obrigada, senador. E ele comentou muito bem, viu, Luquinha? Artigo 5º da Constituição. Somos todos iguais perante a lei. Perfeito. Só comentar com vocês antes das estradas que hoje de manhã a rodovia Presidente Dutra esteve totalmente interditada no sentido Rio, em Lavrinhas, por conta de um acidente. Tem essas imagens envolvendo um caminhão carregado de laranjas, como a gente pode ver. Também outras 2 carretas e uma moto. Um dos veículos tombou e as laranjas se espalharam pela pista. Muita gente parou para levar a carga, mas com a autorização do motorista, muito que ele falou bem. Que ia perder tudo mesmo, Sol. Então ele deixou o pessoal levar, né? Infelizmente, o motociclista morreu no local. Israel, conta pra gente como está a situação agora no local do acidente. Lucas, como você bem comentou, de manhã foi um caos a rodovia Presidente Dutra com esse acidente. Houve interdição das 2 faixas de rolamento, tanto no sentido São Paulo quanto no sentido Rio de Janeiro. Mas nesse momento o motorista faz boa viagem pelo trecho. Não há nenhum problema, não há nenhum ponto de lentidão na rodovia Presidente Dutra. Nesse trecho onde houve o acidente, foi ali em Lavrinhas, na região do Vale Histórico. Para o motorista que segue ainda com destino a São Paulo, em São José dos Campos, aí sim tem a redução de velocidade que já é comum em frente ao bairro Vista Verde devido às obras da Via Cambuí, entre os quilômetros 143 ao 145 e depois do 154 em frente a Johnson, até o posto base da Polícia Rodoviária Federal na altura do quilômetro 156. Rodovia dos Tamoios nesse momento com a atenção da Polícia Rodoviária Estadual redobrada porque chove em pontos isolados no trecho de Planalto e também no trecho de Serra. Tem obras na altura do quilômetro 64, 65 e também na altura do quilômetro 72, mas o motorista faz boas as condições de viagem pelo local. Lucas. Obrigado, Israel. Tem imagens aqui da travessia da Balsa. 1 hora de espera para quem está em São Sebastião e apenas 30 minutos para quem está em Ilhabela. Tempo já fechado por lá. Bora falar então como fica o tempo agora para tarde em toda a nossa região. Interessante perceber só que essa semana toda está sendo calorzinho de manhã e previsão de chuva à tarde, inclusive em Santo Antônio. Máxima de 28 graus. Previsão de chuva também aqui no Vale, máxima de 30 em São José. 32 em Aparecida e também 32 em Bananal. Previsão de chuva também agora tarde para o litoral. Dia quente, tarde quente, Ubatuba, máxima de 36, em São Sebastião 34, em Taubaté máxima hoje é de 31. Uma boa notícia é que a temperatura para sábado cai para a máxima de 26 graus, então dá um respiro também, né? Olha, fiquem atentos aos documentos para a declaração do Imposto de Renda 2019. A gente tem mais informações também, que mudou umas coisinhas, a gente conta para você, não sai daí.